a mais um episódio do programa Resenha Global. Eu me chamo Mariana Mota. E eu sou a Lina Navarro. E hoje nós falaremos do esporte como uma ferramenta de diplomacia cultural. A gente sabe que o esporte ele pode ser uma ferramenta utilizada para o lazer. Por exemplo, nós brasileiros, que já nascemos sabendo que temos o país do futebol. E também temos uma outra análise de que o esporte pode ser visto na interação entre os estados, seja de forma econômica, política e cultural. A diplomacia cultural, ela está ligada entre a troca entre as nações. E ela pode ser vista em vários eventos esportivos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, as Paralimpíadas e vários outros eventos que acompanhamos no nosso dia a dia. Entretanto, não é algo tão fácil quanto a gente pensa que já que ele precisa ter várias organizações internas, tanto econômica quanto política, além de precisar fazer uma boa troca entre as nações. O Portela já tinha comentado sobre isso no seu livro, em que ele fala do esporte como uma ferramenta de soft power das relações internacionais, que se o país ele não tiver uma boa grana para sustentar esse mega evento, ele pode acabar entrando numa crise, que foi o exemplo da Grécia em 2004, que acabou se endividando por conta dos Jogos Olímpicos. E realmente é uma grande responsabilidade você sediar um mega evento como esse, porque não só olhando na parte econômica, mas também a parte de infraestrutura, porque o governo ele precisa desempenhar um papel e dar suporte àqueles jogadores, as pessoas que vão entrar naquele país, elas precisam estar conectadas e precisam receber a devida atenção e suporte. Sem contar que isso também promove a imagem positiva do país, ou seja, como ele vai ser o anfitrião daquele jogo, que vai estar aberto para o mundo todo, ele precisa ter um reconhecimento internacional. Isso que a Mari falou tem extrema importância, já que nós, como espectadores, não sabemos o que se passa nos bastidores desses grandes eventos esportivos mundiais. Além de que as interações entre o esporte, a economia e a política, ela não tem o destaque que elas merecem ter. E é por isso que os eventos esportivos, eles são uma porta de entrada muito importante, né? Para essas parcerias comerciais e internacionais entre os países. A gente tem o exemplo da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional, que são palcos para esses países destacarem o seu soft power, que é usado o seu poder através da sua influência. E quando esse soft power funciona, ele... Tem um exemplo, né, em Los Angeles. Tem, de 1984. Quando funciona o soft power, muitas empresas privadas gostam de investir o seu dinheiro. E aí, é por isso o exemplo das Olimpíadas de Los Angeles, que ela ficou famosa, né, obviamente, por ser um evento político, um evento esportivo. Ela ficou famosa por conta das empresas privatizadas investirem todo o seu dinheiro. Nossa, é legal ter esse panorama empreendedor. E não para por aí, até porque além dele ser uma ferramenta de interação entre os povos, ele pode também servir para ampliar as nações. Um exemplo disso foi em 1970 a diplomacia do ping-pong, que foi entre os Estados Unidos e a China. Basicamente, a equipe americana foi visitar a China. E é algo que hoje em dia a gente não espera, porque são as duas grandes potências mundiais que disputam um bloco de poder no mundo. Outro exemplo muito importante que a gente pode dar é o da Costa do Marfim, que a estrela Didier Drogba fez um apelo muito emocionante pedindo para que a guerra civil cessasse depois que o seu país conseguiu a tão sonhada classificação na Copa do Mundo de 2006. Sem dúvidas, a gente tem grandes vertentes relacionadas ao esporte. Mas vocês sabiam que ele também pode ser utilizado como uma ferramenta para mascarar atitudes de empresas e de estados? Essa ferramenta é conhecida como sport washing, que basicamente é você utilizar do esporte para melhorar a imagem positiva. Pode ser de alguma pessoa, de alguma empresa, de algum país, e mascarar alguma atitude controversa que este teve. Um exemplo que a gente tem é a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Catar ele já é conhecido por violações em relação aos direitos humanos e também a ligações com o Estado Islâmico. E a Copa foi justamente para melhorar a sua imagem e atrair investimentos. O The Guardian também lançou uma notícia que choca ainda mais a situação quando a gente percebe nessa notícia que mais de 6.500 trabalhadores morreram na construção de estádios, sendo que o governo só tinha publicado o número de 500 trabalhadores.
Jogadores como Harry Kane também fizeram manifestações contra o racismo e a homofobia. E a gente tem uma notícia ainda muito mais chocante que envolve o Messi. Por quê? A Argentina, ela ganhou a Copa do Mundo de 2022. E na hora que o Messi foi levantar a taça representando o seu país, ele estava usando roupas típicas do Catar. Só que o que a mídia acaba não divulgando, e a gente não tem conhecimento disso, é que ele fechou um contrato de 25 milhões de dólares para promover o turismo dentro do Catar. Vocês sabiam disso? Aproveitando ainda que ela está falando, né, sobre a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, nos últimos anos, ela fez contratações de peso para poder melhorar seu futebol e ter bastante reconhecimento. E a gente não tá falando de qualquer nome, a gente tá falando de Cristiano Ronaldo, a gente tá falando de Neymar, a gente tá falando de Benzema, que eles estão fazendo histórias por lá. Os clubes, eles estão usando o futebol, né, como um truque para poder dar um up na imagem do país, que, como todo mundo já sabe, ele enfrenta muitas críticas por conta do terrorismo e violações de direitos humanos. Eu acho que a gente pode dizer que é uma jogada de Messi para driblar a reputação do país. Também nós temos os clubes europeus fechando parcerias com o Oriente Médio, como países como Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Eles basicamente estão participando das negociações de clubes como PSG, Newcastle e Manchester City. É uma ferramenta política porque basicamente os torcedores do PSG, quando pensarem no time, não vão lembrar do terrorismo proporcionado pelo Catar, por exemplo, e sim aos jogadores que eles trouxeram para o time, como o Messi, Neymar e o Mbappé. Realmente é uma tática que está funcionando. E as empresas petrolíferas? Você sabia que elas estão usando os patrocínios esportivos como uma forma de limpar suas imagens, tentando desviar a atenção do aquecimento global? Sério? Pois é. Calma, legal. Calma, vou ter no futebol, elas estão investindo pesado no Oriente Médio, onde as reservas de petróleo são gigantes, levantando essa questão do sport washing. Um levantamento do The New Weather Institute revelou que há 59 contratos totalizando quase $1 bilhão, e na Fórmula 1 o investimento médio chega a $2,8 bilhões. A Aramco é uma gigante do petróleo da Arábia Saudita. Ela é campeã em patrocínios esportivos com quase $1,3 bilhões em 10 acordos, totalizando 10 acordos. É uma estratégia bem pensada para ocultar as reais intenções por trás de tudo. Realmente, né? O esporte ele pode ser visto como em diferentes aspectos e na parte diplomática pode ser uma ferramenta muito utilizada dentro da política, da economia, do meio ambiente e da cultura. Realmente, o esporte pode envolver diversos temas e na área de diplomacia pode ser uma grande ferramenta cultural, econômica, política e até ambiental. Esse foi mais um episódio do Resenha Global. Se você gostou, dê um like, deixe seus comentários e se inscreva no canal. Até mais!